Começa agora, Futebol na Veia, na Poliesportiva. Salve, salve! Chegamos para mais uma edição 55ª do Futebol na Veia aqui na Poliesportiva. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Gabriel Max, apresento mais uma vez esse programa para vocês. Em breve teremos novidades com relação a esse programa, hein? Aguardem que tá pintando coisa boa por aí. E no programa teremos mais uma vez a participação de Ícaro Dias. Ícaro Dias está de volta depois de 2 semanas longe do nosso podcast. Gostaria de convidá-lo a dar o seu destaque inicial para esse nosso programa de hoje. Seja bem-vindo, Ícaro. Muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado ao Poliouvinte. Depois do inverno aí estamos de volta. E falando do número 55, né? Nada melhor do que lembrar o ano de 1955, foi quando Pelé estreava pelo Santos, né? E a gente sabe que o resto é história, a história do futebol criada por Edson Arantes do Nascimento. E também no ano de 1955, o Real Madrid conquistava a sua primeira orelhuda, né, Max? Foi o ano que começou o evento mais glamuroso do mundo do futebol por clubes. Então também a gente não pode deixar de esquecer esse ano tão especial. É verdade, né? Um título muito expressivo por ter aberto, né, essa porta aí para UEFA Champions League, né? E hoje é um campeonato, se não o mais glamuroso, porque claro, a gente tem Copa do Mundo, a gente tem outros torneios aí também com muito glamour, mas está entre os mais glamurosos de todo o nosso planeta Terra. E também temos como convidado nesse programa de hoje o Luciano Massi, que esteve presente também nesses últimos 2 episódios, digamos assim, né, desses nossos podcasts, desse nosso programa. Seja bem-vindo, Massi! Saudações ouvintes, saudações Max, Ícaro Dias aí. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, aí é uma honra tê-los ao meu lado e fazer o programa e realizar o programa ao lado de vocês é um grande prazer aí. E meu destaque inicial aí foi esse agradecimento aí, queria sempre agradecer vocês pela oportunidade e vamos em frente que atrás vem gente, né? E só 2 coisinhas do número 55. Vai lá! 1955 foi fundado o Clube Sporting Cristal do Peru, que levava o recorde de vitórias consecutivas na Copa Libertadores, o clube peruano. O Apoel também do Chipre, time cipriota, também foi fundado nesse ano. Para quem gosta de Champions League, teve aquela zebra lá que eles chegaram nas oitavas de final. Para o futebol japonês, a nossa J-League, que é a Larissa Azevedo que está carregando agora, a Albirex Niigata também foi fundado em 55, e para o futebol árabe tradicional, Al Nassr também foi fundado no ano de 1995. Muito bom, hein? Temos agora 2 enciclopédias aqui no nosso Gabriel, programa. Oi, pois não. Só para pegar o recorde de vencibilidade do Sporting Cristal, foi 17 jogos. O Corinthians quase igualou esse recorde se não tivesse acontecido aquela derrota de 1-0 para o Tijuana jogando lá no México. Então fica aí também o registro do querido Sporting Cristal de mi coração. Muito bom. E a gente vai começar o nosso podcast, portanto, né, fazendo esse nosso giro pelo mundo da bola, como sempre, passando pelos boletins europeus, América do Norte, América do Sul. Teremos muita coisa legal. E a gente vai começar então viajando com o nosso avião. Vamos chegando em território inglês, vamos bater um papo com Alan Martins, ele que abre então o nosso programa de hoje. Chega mais com as notícias da Premier League, Alan. Fala galera ligada no Futebol na Veia, na rádio Poliesportiva, tudo beleza? Pelo futebol da Terra da Rainha, pelo menos por enquanto, não teremos Lionel Messi jogando no campeonato inglês. Pois é galera, após criar grande alvoroço, o argentino resolveu ficar no Barcelona, frustrando assim a expectativa de muitos torcedores que o aguardavam para jogar no campeonato do futebol da Terra da Rainha.
Dessa maneira, nos voltamos à preparação para o início da temporada 2020-2021, que inclusive terá o seu início neste próximo final de semana, no sábado, dia 12. Dessa maneira, já quero trazer aqui as partidas que teremos nesta rodada de número 1. O Fulham vai enfrentar o Arsenal no sábado, dia 12. O Crystal Palace vai receber o Southampton, enquanto o Leeds United vai visitar o atual campeão Liverpool. O West Ham vai receber o Newcastle, enquanto já no domingo o West Bromwich vai enfrentar o Leicester. O Tottenham vai enfrentar o Everton. Já na segunda-feira, dia 14, o Sheffield vai enfrentar o Wolverhampton, enquanto o Chelsea vai visitar o Brighton. Vale dizer que ainda nesta rodada tivemos 2 partidas adiadas por conta que as equipes envolvidas nestes jogos jogaram recentemente os campeonatos europeus. São esses os jogos adiados: o Burnley contra o Manchester United e o Manchester City contra o Aston Villa. Pelo mercado da bola, o Everton acertou a contratação de James Rodrigues. Vale lembrar que essa será a terceira participação de James junto com Carlo Ancelotti. As últimas 2 participações foram no Bayern de Munique e no Real Madrid. Certamente o italiano gosta muito do futebol do colombiano James Rodrigues. Já o Leicester está atrás de Gabriel Barbosa, o famoso Gabigol. Segundo informações, já existe uma reunião pré-agendada entre os representantes da equipe e os representantes do jogador para uma possível negociação para que os Folks levem, o artilheiro dos últimos 2 campeonatos brasileiros. E aí eu deixo a pergunta para vocês, Gabriel Max e Ícaro Dias. Essa seria uma boa situação para Gabigol realmente de se destacar no futebol europeu? E essas foram as informações da Premier League com Alan Martins. Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Rapaziada, será que Gabigol vai pintar na Premier League? Temos a pergunta jogada no ar pelo nosso querido repórter, o Alan Martins. Ícaro Dias e Luciano Massi, por favor. Eu vou deixar primeiro pro Luciano responder essa parte, pra ele me dar uma luz, porque eu não consigo acreditar na saída do Gabigol, Luciano. Eu, na minha humilde opinião, não acredito na saída do Gabigol. Sinceramente, não acredito na saída do Gabigol. Ele já teve chance na Europa, Benfica e Milão, não aproveitou as chances e tem que colocar um peso, né? Que ele também deve colocar isso daí na frente, que é o quê? Eu já joguei na Liga Portuguesa e na Liga Italiana. Vou ter uma chance na Premier League, virtualmente. Vamos dizer assim, vai jogar na Premier League. A Premier League é coisa de... A Premier League é um campeonato à parte. A Premier League é uma das ligas que não a liga mais forte do mundo, falando em tudo. Então, acho que deve estar pensando assim. O brasileiro está acostumado e vou à Premier League. Não tem certa primeira vez na Europa e agora eu vou à Premier League. Então tem que colocar esse peso na balança. E o Gabigol, com certeza, junto aos seus agentes e toda aquela galera, o staff dele deve estar pensando nisso. Se a proposta realmente chegou, né? É verdade, vamos esperar só pra ver se essa grana toda aí não só ela vislumbra, né, daquela deslumbrada no jogador, né, que ele não fique... Porque aqui no Brasil ele tá numa condição boa no Flamengo, né? Tá como ídolo, né, no momento. Ícaro Dias. Ô Gabriel, e outro ponto interessante também, porque a gente pode abordar, o Flamengo acabou de pagar o Gabigol. Será que o Leicester vai pagar? Porque o Gabigol, acho que o acordo foi em torno de 18 milhões de euros. O Flamengo vai querer vender no mínimo por 40 milhões de euros. Será que o Leicester vai pagar esses 40 milhões? Verdade. Tem isso também, é um valor muito alto por um jogador que não teve aquele retorno no futebol europeu. A gente também tem que lembrar que o Jimmy Vardy é o grande nome de referência no ataque do Leicester, ele renovou por mais uma temporada. Então, também concordo com a opinião dos amigos. Eu acho muito difícil o Gabigol largar o Flamengo para ir pro Leicester. Muito bem. E também temos só essa uma coisa, questão, né, sobre... Só pra, já que o Ícaro falou sobre valores, queria falar sobre o James Rodrigues rapidinho, só pra dar uma pincelada. Era aí que eu ia chegar agora. Ah, então, perfeito. Não pode deixar passar batido também. Ele que se destacou bastante na Copa do Mundo de 2014, mas infelizmente, no meu ponto de vista, mais uma vez, não agradou no Real Madrid, teve a chance no Bayern, voltou no Real Madrid e o Zidane falou: beijo, tchau, não quero mais ver você aqui. E fechou com o Everton, e ele vai se encontrar com o Mina, né, que era do Palmeiras. Tem o Bernard, que é brasileiro, tem o Richarlison, que é brasileiro, tem o Alan também, que acabou de chegar, xará do nosso Alan Martins, Alan ex-Napoli, chegou
no Everton, e o James chegou por 25 milhões de euros, cerca de 150 milhões de reais, e um contrato válido por 2 anos. Muito bem. E o James Rodrigues num valor de mercado bem abaixo, né, do que na época que ele foi pro Real Madrid, né? Teve muita queda, muito por conta também da temporada que ele teve no Real Madrid, né? Foi razoável ainda lá no Bayern, conseguiu jogar apenas alguns jogos, né? E agora tem essa oportunidade, o Everton tá montando um time forte aí para essa próxima temporada que vai começar neste final de semana. Enfim, vamos agora mudar de assunto. Chegou o momento da gente falar sobre o futebol turco. Vamos com Renan Silva e as informações da Terra do Balão. Com ele, chega mais, Renan. Üçlü dikkatli. 4. penaltılar başladı. Petri. Caro Gabriel Max, caro Ícaro, caríssimos poli-ouvintes. Chegou a hora de falarmos da Super League, que finalmente está de volta. De acordo com o jornal Milliyet, o Fenerbahçe ofereceu 5 milhões de euros por Cavani. O presidente do Canário Amarelo considera o alto salário do craque uruguaio viável para o clube. Cavani está livre desde julho, quando deixou o PSG ao final do contrato. Nesta quarta-feira, o Galatasaray acertou o empréstimo do craque africano Peter Etebo, que pertence ao inglês Stoke City. Pela seleção da Nigéria, o atleta conquistou a medalha de bronze no Rio em 2016 e disputou a Copa do Mundo de 2018. Na partida que abre o campeonato nesta sexta, o Fenerbahçe visita o Rizespor. No sábado, é a vez do Galatasaray estrear recebendo o Gaziantep no estádio Turk Telekom. No domingo, o Beşiktaş estreia visitando o Trabzonspor, campeão da Copa da Turquia. E na segunda-feira, o atual campeão Başakşehir estreia visitando o Hatayspor, campeão da segunda divisão. Bom, meus caros, após dar as informações do futebol da Turquia de forma gradual e flexibilizada, vou retomando meus passeios esportivos. Aqui, o futebol corre com mais emoção. Tá aí, rapaziada, esse então foi o Boletim Turco. Vai lá, Ícaro. Alô, Ícaro. Ih, acho que não tá aí. Ô Massi, você tá por aí? Me ajuda aí, cara. Bom, então vamos seguindo aqui. A gente vai seguindo o futebol turco, que tem algumas contratações rolando também. Continua a todo vapor o mercado da bola por lá. Tem nigeriano pintando na parada. Vamos aguardar o que vai acontecer também neste campeonato que volta já nesse final de semana, assim como a Premier League. Então a gente aguarda para saber o que vai rolar nesses campeonatos, o que tá pegando por lá para esse início de conversa, tá bom? Vamos dar continuidade aqui ao nosso podcast. A gente teve um pequeno problema com a comunicação dos nossos amigos, mas a gente já vai restabelecer. Enquanto isso, a gente já vai pro próximo assunto. Vamos falar sobre futebol alemão, então vamos voar até a Alemanha. O papo agora é com o Guilherme Ribeiro. Vamos lá trocar uma ideia com ele a respeito. Eu já tinha ouvido já o seu boletim, seu Guilherme. Por favor, no próximo mais animação. Essa abertura de hoje ainda não foi daquelas. Você que está ouvindo aí no conforto da sua casa, tire as suas conclusões, tá bom? Vamos colocar Guilherme Ribeiro na roda para a gente poder falar sobre o futebol da terra da cerveja. E lá vem mais! Olha a bola tocada, virou passeio! Gol da Alemanha! Salve seus 7-1, tudo bem com vocês? Na última quinta-feira 3 e domingo 6, a seleção da Alemanha entrou em campo pela Nations League. Ambos os jogos terminaram em 1-1, mas tiveram gostos bem diferentes. Contra a Espanha, os germânicos dominaram boa parte da partida. Viram o De Gea brilhar pelo menos 3 vezes. Werner chegou a abrir o placar no começo da segunda etapa. A vitória parecia certa, até que no último lance o fator estruzou. Rodrigo achou ganhar livre para empatar a partida. Para desespero
dos donos da casa. Já contra a Suíça, a equipe tinha mais posse, mas achava problemas na criação. Mesmo assim, após a jogada de Ginter e Keller na direita, Gundogan fez 1 a 0 no começo da primeira etapa. Mas os primeiros 45 minutos foram de controle, os últimos não. Os suíços marcaram com Widmer aos 12, e até o apito final a pressão foi enorme. A Mannschaft mal viu a cor da bola, e a trave e Bernd Leno por 2 vezes salvaram os alemães. Uma curiosidade desse jogo é que tinha mais jogadores suíços que atuam na Bundesliga em campo do que alemães, 8 contra 5. Agora, os comandantes de Joachim Löw têm 2 pontos e estão na terceira colocação no grupo 4 da Liga A. Depois dos resultados, aumentaram-se as especulações na imprensa alemã de que Hans Flick, técnico do Bayern, estaria sendo tratado como sucessor de Löw no comando da seleção. Falando no último campeão de tudo, vamos falar da Copa da Alemanha. O torneio, que se inicia nesta sexta-feira 11, terá 31 dos 32 jogos da primeira fase, até segunda-feira. Isso porque o jogo entre os bávaros e Düren foi adiado para 15 de outubro, devido ao apertado calendário do clube nesse ano. Além disso, 3 jogos terão presença de público: Magdeburg vs Darmstadt, Duisburg vs Borussia Dortmund e Dynamo Dresden vs Hamburgo. Esses serão os primeiros jogos oficiais com torcida desde março na Alemanha. Vale destacar que o máximo permitido é de 25% da capacidade dos estádios. Para fechar, tem Mercadona da Bola, o Baumarkt, em alemão. O da Baviera confirmou que nenhum dos seus emprestados continua para a próxima temporada. Nem Felipe Coutinho, nem Odriozola, e o último a ser confirmado foi Ivan Perisic. Outro que pode não continuar é David Alaba. Segundo o Bild, o defensor de 28 anos pediu 20 milhões de euros anuais de salário, e o máximo que a diretoria oferece de 11 milhões mais 5 de bônus. Como seu contrato se encerra em junho de 2021, essa seria a última janela de transferências se o Bayern ainda pretende ganhar dinheiro com o atleta. Por outro lado, o RB Leipzig só anuncia reforços. Angelin continua no clube emprestado por mais um ano, com a obrigação de compra por 20 milhões de euros. Os touros também venceram a corrida pela contratação de Lazar Samardžić, meio atacante de 18 anos, que se destacou na base do Hertha Berlim nos últimos anos e foi considerado em 2019 o melhor jogador sub-17 da Alemanha. Para fechar, os Lautenbüller correm para fechar a contratação de Sorloth, centroavante de 24 anos, que marcou 24 gols em 34 jogos pelo Trabzonspor na última temporada. Ele também é conhecido por ser companheiro de Haaland na seleção norueguesa. E essas foram as informações de futebol alemão. Eu sou Guilherme Ribeiro, Futebol na Veia e Poliesportiva. O futebol aqui tem muito mais emoção. Muito bem, futebol alemão também está voltando, já tem até público, já prospecção de público já para as próximas partidas que vão acontecer por lá. Queria saber de Ícaro Dias, agora retomado o nosso contato aqui junto com o Luciano Massi, sobre Hans Flick, se ele pode ser então o novo Joachim Löw? Pode sim, ele teve toda a base com o Joachim Löw, né, no trabalho dessa reconstrução da Alemanha deixada pelo Klinsmann, mas se eu fosse ele, não abriria a mão do Bayern de Munique. Acho que não é o momento certo dele largar um trabalho que ele está fazendo, que está dando certo no Bayern de Munique em uma temporada, né, porque ele pegou o trabalho como auxiliar do Niko Kovac. Eu acho que ele tem que ficar dentro do futebol alemão. E outra coisa, o Guilherme Ribeiro tá triste, né, rapaz? O melhor futebol do mundo, eu tava até falando antes, quando a gente não tava, né, com a conexão aqui funcionando, que ele tá muito pra baixo nessa semana, viu? Que eu já tinha ouvido previamente o boletim dele. Pra semana que vem dá uma melhorada aí nessa animação, pô. Né, tá desanimado, rapaz. É um dia da caça, todo caçador. Mas enfim, Gabriel, eu tava ouvindo também a parte do boletim do Guilherme, só pra depois passar a bola pro Luciano, sobre as transações do futebol alemão. É sempre nessa média de 30 a 40 milhões de euros. Não existe grandes movimentações dentro do mercado alemão, então não tem aquele investimento tão alto de você pagar uma grande fortuna, né? O único exemplo que ocorreu na história do futebol alemão foi a contratação do Hernandez do Atlético de Madrid para o Bayern de Munique, que gerou em torno de 80 milhões de euros, que foi até na última temporada. Mas tirando isso, contratações baixas, um futebol que não gasta muito e que tem excelentes resultados dentro do continente europeu. Isso é verdade. Agora a dica de Luciano Massi para que Guilherme Ribeiro na próxima semana esteja mais animado. Por favor, Luciano.
Então, a minha dica para Guilherme Ribeiro e a todos os fãs do futebol na terra da cerveja, lá na terra germânica, na Alemanha, é a seguinte: agora, toda essa semana a gente viu o SBT com o Libertadores, Band com o Campeonato Italiano, alô Guilherme Ribeiro também. Guilherme Ribeiro não, Kaique Ribeiro, são tantos Ribeiros aqui. É igual alô, eu, Kaique semana Ribeiro. passada, né, Luciano? Com certeza, acaba confundindo. E agora a Band, além de ter os direitos de transmissão do Cáutio, que já bateu o martelo, a Band corre atrás dos direitos de transmissão da Bundesliga. Desde 2001, a Band não transmite a Bundesliga, né? Já foi transmitida tanto no canal da Bandeirantes em TV aberta e do Band Esportes. E a Bandeirantes vai seguir a seguinte linha, que é a mesma que eles seguem com o Campeonato Russo, né? Para quem é fã do futebol na terra da vodka, eles já transmitem, é um jogo por semana na TV aberta e o resto do campeonato no canal Band Esportes TV por assinatura. Então a tendência é que tanto o Campeonato Russo, o italiano, e se tudo der certo para a Bandeirantes, que pretende fechar esse acordo, firmar essa parceria com a Bundesliga até o final dessa semana, terá um jogo da Bundesliga na TV aberta e o restante no Band Esportes. Então pode comemora com cautela, porque ainda não bateu o martelo, né? Então essa é a minha dica para os fãs do futebol alemão e para o Guilherme Ribeiro também, que agora vai poder acompanhar a Bundesliga em TV aberta. Muito bom, muito bom. Então já pode ficar animado para a próxima semana. E lembrando que a Band também fez uma contratação de peso para o time de jornalistas também. Glenda Kozlovski integra agora o time da Bandeirantes, né? Notícia que saiu nesta quinta-feira. E é um nome de peso para mexer com o esporte da Band. E a gente vai fazer o seguinte, vamos continuar com a família Ribeiro aqui. Vamos pegar o avião. Seguimos aqui então agora com o Kaique Ribeiro. Vamos falar agora sobre o futebol italiano, já que o Luciano Massi também já deu uns pitacos aí com relação ao futebol italiano, sobre transmissão de futebol italiano. A gente vai com o Kaique Ribeiro, portanto, bater um papo, saber o que está acontecendo por lá, como foi essa última semana na terra da bota. Então chega mais, Kaique Ribeiro. Palla dentro il mucchio, attenzione, Boa! Gol! Boa! Di sinistro, la messa, dai, Boa, Teng, Boa, Teng. Ciao ragazzi, ciao ragazzo, tutto bene? Estamos na expectativa porque falta um pouco mais de uma semana para o início da Série A 2020-21. Entretanto, enquanto a competição não começa, quem deu as caras foi a seleção. Na última semana, a Azzurra jogou as 2 primeiras rodadas da UEFA Nations League 2020-21. Primeiro, na última sexta-feira, a Itália recebeu a Bósnia no estádio Artemio Franchi em Florença. Porém, a atuação da seleção não foi convincente e o jogo ficou empatado em 1-1. Dzeko, que joga na Roma, abriu o placar para os bósnios e Sense empatou já na etapa final. Porém, na segunda-feira a Azzurra viajou até Amsterdã para jogar contra a Holanda e venceu com uma boa atuação a Laranja Mecânica por 1-0. O gol foi marcado por Barella. Com os resultados das 2 primeiras rodadas, a Itália assumiu a ponta do grupo 1 da Liga A com 4 pontos, seguida de Holanda e Polônia com 3 pontos, e a Bósnia está na lanterna com apenas 1 ponto. A pior notícia disso foi a nova lesão de Zaniolo da Roma. O atacante teve um rompimento no ligamento do joelho e ficará de fora por 7 meses. Lembrando que Zaniolo havia voltado recentemente de outra grave lesão em julho. Agora, o mercado de transferência segue bastante quente, a começar pela Juventus, que ainda continua sua busca por um 9. Com a permanência de Lionel Messi confirmada no Barcelona, não se sabe como Luizito Soares irá proceder com o fato. Assim, a velha senhora já mira outros nomes. Dzeko da Roma e Cavani, que saiu recentemente do PSG, são os grandes favoritos. Já no Milan, a tendência é que Sandro Tonali faça exames em Milanello, CT do Rossonero, nessa semana. O atacante Brahim Dias foi anunciado também como novo reforço, e Bakayoko parece estar mais longe do clube com uma pedida alta do Chelsea. A Internazionale anunciou oficialmente a contratação do lateral esquerdo Kolarov, que pertencia à Roma. Ele deve ser o titular da posição nesta temporada. E Antônio Conte quer mais. Os rumores indicam que Arturo Vidal está muito próximo também de acertar com o Bené Mata. Enfim, Lautaro Martinez deve renovar até 2025. O jogador estava sendo monitorado pelo Barcelona, mas com toda a reformulação no clube espanhol, seu nome foi descartado. Já no Napoli, Denayer, um dos destaques do Lyon na última temporada, interessa ao clube para substituir Koulibaly, que está de malas prontas para o Manchester City. Witzel, do Borussia Dortmund, também entra na pauta. Por fim, Papo Gomes interessa ao mundo árabe. A imprensa argentina crava o interesse do meia da Atalanta pelo Al Nassr da Arábia Saudita. Essas foram as informações do futebol italiano com Kaique Ribeiro. Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o Cáutio corre com mais emoção. Arrivederci!
Este é Kaique Ribeiro falando sobre futebol italiano. E, bom, será que ainda pode pintar ainda Suárez jogando com Cristiano Ronaldo lá na Juve? Ou essa recusa do Messi em sair do Barcelona ainda pode talvez reverter o caso Koeman versus Suárez, hein, pessoal? Já tá acertado, Gabriel, a rescisão do Luizito Suárez. Já era, né? Mas ele não vai pra Juventus, porque teria que ver a parte de visto de trabalho, enfim, é uma parte mais burocrática. A Juventus já tá pensando no Dzeko, né, que acabou marcando o gol da Bósnia no empate contra a seleção italiana em 1-1. Pois é. Pegando um pouco mais do parâmetro do futebol italiano, que chapéu a Inter levou do Milan, né, com a contratação do Tonali. O Tonali que já tem as fotos dele já, né, fazendo a assinatura no contrato, tudo certinho. Agora já o torcedor do Milan já pode ficar sossegado que já tem volante já, né? Volante o time tem de monte, mas volante bom é o primeiro. Uma das maiores vitórias do Milan nos últimos tempos essa contratação do Tonali, sabendo que o Milan não tem um grande poder aquisitivo. E detalhe que o Conte sonhava com o Tonali, mas vai ter que acordar com o Vidal, né? Então aí é doído, viu? Mas pra ficar de primeiro volante é um bom nome, um volante de contenção. Depois corre atrás de um segundo volante ali pra sair um pouco mais pro jogo. Mas o Vidal, apesar dele ter um futebol bem ríspido, ele toma conta ali pra proteger a zaga. Parece um bom nome, eu acho que pode dar certo, pode dar certo. E o Denayer ainda pode pintar no time do Napoli, é isso mesmo? O zagueirão? Com a provável saída do Koulibaly, é um grande nome que eles estão cotando, né, pra temporada. O Gattuso precisa reforçar o elenco, né, já que vai disputar a Liga Europa. Vamos aguardar as próximas semanas com as informações do Bambino d'Oro. É isso aí, então a gente já vai fazer o seguinte, vamos aproveitar para a gente fazer a nossa primeira pausa aqui no podcast, e aí a gente volta com tudo no nosso segundo bloco. Para você que está ouvindo pelas plataformas, né, de podcast, seu agregador de podcasts, você só vai ouvir a nossa vinheta, é coisa rápida, bate e volta assim, rapidinho, você já ouve já a segunda parte do nosso programa. Agora, se você ouve pela Web Rádio Mania de Recife, ou então pelos nossos sites, né, o www.radiopoliesportiva.com.br e também o www.futebolnaveia.com.br, você terá um breve intervalo e já a gente volta com mais emoção aqui na Poliesportiva. Você está ouvindo Futebol na Veia na Poliesportiva. Estamos de volta para o segundo bloco do nosso Futebol na Veia aqui na Poliesportiva. E a gente já vai de cara já fazer mais uma das nossas viagens pela Europa. Seguindo agora para a terra dos nossos cascais, né? Vamos conversar agora com Edson Guimarães a respeito de uma marca sensacional alcançada por Cristiano Ronaldo. Tem muita coisa legal também dentro desse boletim. Você ouve agora com Edson Guimarães. Chega mais! Grande passe, Ronaldo está isolado, vai atirar, gol! Portugal! Cristiano Ronaldo! Portugal! Cantem todos comigo! Muito que sem, mais um boletim lusitano na área com homenagem ao maior jogador de futebol da atualidade. Sim, ele, Cristiano Ronaldo. CR7 que atingiu a marca de 100 gols pela seleção portuguesa e ainda converteu o 101º na mesma partida. Na ocasião, vitória por 2-0 diante da Suécia pela segunda rodada da Nations League 2020-21. Antes disso, no sábado, dia 5, Portugal recebeu a Croácia, porém sem Cristiano, que recuperava-se de uma infecção no dedo do pé. Mesmo sem a máquina, os patrícios golearam por 4-1, com gols de Cancelo, Diogo Jota, João Félix e André Silva. Bruno Petkovic descontou para os croatas. Desse modo, Portugal lidera o grupo 3 da Liga A, seguido da França, que também venceu suas duas partidas, mas marcou menos gols.
Ainda sobre CR7, o Gaji agora tem 101 gols por Portugal, sendo 8 a menos que o iraniano Ali Daei. Assim, já é o maior artilheiro entre os europeus e, ao que tudo indica, será o maior do mundo também. Pela Nations, Portugal volta a campo no dia 11 de outubro para visitar a França, mas enfrenta a Espanha em amistoso 4 dias antes. Mudando de assunto, o Campeonato Português retorna no próximo dia 18, como adiantei no boletim anterior. Com isso, os clubes seguem ativos no mercado de transferências e nos amistosos de preparação para o início da nova temporada. Sobre o atual campeão Porto, a imprensa turca comenta sobre um possível retorno de Radamel Falcão Garcia, atualmente no Galatasaray. Além disso, o lateral esquerdo Alex Telles continua como sonho de clubes europeus. Agora o Sevilla, atual campeão da Liga Europa, estuda a contratação do brasileiro pensando numa eventual saída do espanhol Reguilón. No rival Benfica, Gerson e Bruno Henrique seguem como pauta. Existe a possibilidade das águias terem separado 30 milhões de euros para as contratações de ambos os jogadores. E se Jorge Jesus quer Semedo, terá de vencer os gregos do Olympiacos numa disputa pelo atleta. Já no Braga, o destaque Ricardo Horta pode pintar na Alemanha para defender as cores do RB Leipzig. E os arsenalistas chegaram a um acordo com o Sporting pelo técnico Rubem Amorim. Contratado pelos Leões no início de março de 2020, a pandemia fez com que a equipe de Alvalade atrasasse o pagamento. Assim, até o final da atual temporada, o Sporting pagará 12 milhões de euros parceladamente e já pagou 2,5 milhões como primeira parcela. O melhor ficou para o final. O ídolo lusitano Ricardo Quaresma, campeão da Eurocopa 2016, foi contratado pelo Vitória de Guimarães. Quaresma, o rei da Trivela, vestirá a camisa 10 dos conquistadores. Essas foram as informações do Campeonato Português. Eu sou Edson Guimarães para o Futebol na Veia e Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Show de bola, tá aí mais um boletim pra você, boletim do futebol português aqui no Futebol na Veia, na Poliesportiva. Muitas movimentações também no mercado da bola, novela do Alex Telles continua. Ícaro Dias. Essa novela tá igual, vale a pena ver de novo, né? A gente achou que tinha acabado, mas não, vamos voltar com ela de novo, porque pelo amor de Deus, a gente não sabe que time que ele vai jogar, até a hora ele tava fechado com o PSG, a hora tava fechado com o Chelsea. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. E que legal o retorno, né, do Quaresma de volta a Portugal. O Guilherme Ribeiro, que é muito fã do Ricardo Quaresma, né, desde os tempos de Internacional de Milão, ele que disse que Ricardo Quaresma seria maior que Jürgen Klinsmann, viu? Mas acho que moiou. Acho que moiou essa daí. Se pá moiou. Mas o fato é que ele chegou montado num cavalo, é isso mesmo, Luciano Massa? Sim, na apresentação dele, bem peculiar, né? Os clubes buscam inovar nas apresentações mundo afora, né? E dessa vez a nova equipe do Ricardo Quaresma aprontou essa, né? Ele apareceu trajado com uma roupa não medieval, mas uma roupa antiga. Nossa. E num cavalo branco, sabe? Bem pomposo, saindo de um castelo. Então imagina a cena, né? Foi algo bem peculiar mesmo. E aproveitando já que a gente está falando de Portugal, eu não poderia deixar de falar dele, da máquina CR7 Cristiano Ronaldo. Foi o 101º gol dele com a camisa de Portugal em 165 jogos, que é uma grande marca. Ele que está para alcançar o Ali Daei, como mesmo o nosso companheiro Edson Guimarães falou, o Ali Daei, que é iraniano. E por coincidência eu trago um fato curioso, uma grande curiosidade. Na Copa de 2006, ambos passam longe contemporâneos, né? O Cristiano Ronaldo em 2006 estava começando a carreira praticamente e o Ali Daei estava despedindo dos gramados, era a última temporada dele. E ambos se enfrentaram no jogo entre Portugal e Irã, válido pelo grupo D da Copa de 2006, e Portugal venceu 2-0, gol de Deco e gol dele, Cristiano Ronaldo, gol de pênalti, né? E falando em gol... Pra variar também, né? Maldade, essa foi maldade agora. Mas falando em gol, Cristiano Ronaldo marcou o primeiro gol dele para Portugal em 2004, 12 de junho de 2004, no Estádio do Dragão, a casa do Porto, contra a Grécia, na fase de grupos da Eurocopa. A Grécia que viria a ser algoz de Portugal, que jogava até em casa na Eurocopa, buscando o título. A Grécia venceu na fase de grupos. O Cristiano Ronaldo marcou o seu primeiro gol com a seleção do Cascais, com a seleção de Portugal na Eurocopa de 2004. Então é uma grande marca, ele que tá louco pra ultrapassar o Ali Daei. O Ali Daei, que é um cara folclórico no futebol, usava a faixinha, a mesma que o Sócrates usou, a mesma que o Renato Gaúcho também já usou quando jogava. Então é uma grande marca, não só para o futebol português, mas para o futebol mundial. Sensacional, muito bem observado, Luciano. Pois não, Ricardo?
informação quentinha aqui do nosso querido Edson Guimarães. O Porto acaba de anunciar a contratação do Evanilson, né, ex-Fluminense, por 7,5 milhões de euros, né? Vai ficar 34 milhões de reais para a equipe do Tombense e 13 milhões vai receber a equipe do Fluminense. Nessa negociação aí, o Evanilson agora é o novo jogador do Futebol Clube do Porto. E sobre o Alidaí, quem é muito fã do Alidaí é Eric Filardi, viu, rapaz? Tá certo. Só pra lembrar rapidinho, essa contratação do Evanilson, o dinheiro vai pra Tombense, porque a Tombense é o clube formador do Evanilson. É um pouco importante, o Fluminense fica com apenas 30% do Evanilson, que já teve a oportunidade de adquirir mais, mas ficou só com 30%. É isso aí, então tinha a maior parte dos direitos federativos do jogador, quem tinha era a Tombense, que vai levar a maior fatia do bolo. E a gente segue o enterro, segue o nosso programa aqui. É chegado o momento de falar do futebol francês. Márcio Reis é o cara também para falar, né, sobre o futebol da França. A gente vai com ele neste boletim. A gente volta daqui a pouquinho para poder comentar um pouco mais. Bonjour, mes amis. França 100%. Na Nations League, os Blues venceram suas 2 partidas na competição. No dia 5/9, a França bateu a Suécia por 1-0, gol de Mbappé. E nessa terça-feira, dia 8, os franceses atropelaram a Croácia por 4-2, na reedição da final do Mundial de 2018 na Rússia. Foi o jogo da redenção de Anthony Griezmann, que havia perdido um pênalti contra a Suécia, mas deixou dele contra os croatas. O Upamecano marcou também, além de Oliver Giroud. A França é vice-líder do grupo 3, com os mesmos 6 pontos de Portugal, líder do grupo. Na próxima rodada, teremos disputa pela liderança entre Portugal e França no dia 11 de outubro. Agora, falando sobre transferências, o PSG tem 2 baixas. O zagueiro camaronês Loic Mebisson, de 19 anos, assinou com o Nottingham Forest por 4 temporadas. O valor da transação ainda não foi revelado. E outro jogador que deixa o clube parisiense é o goleiro Alphonse Areola, de 27 anos, mas por empréstimo. O arqueiro fica no Fulham até o fim da temporada 2020-21. Vale lembrar que Areola tem contrato com o PSG até 2023, porém a ideia é de vender o atleta por 60 milhões de euros. E por fim, deixa a entrevista do alemão Thomas Tuchel dizendo que não hesitaria em ter a joia Eduardo Camavinga. Acompanhe as palavras do técnico. Ce sont pas mes joueurs, vous savez bien que je ne fais pas d'autres joueurs parce que ce sont pas mes joueurs, ce sont des joueurs des autres équipes, mais voilà, c'est un des meilleurs joueurs en Ligue 1. Il est super fort, il a un grand futur, mais il joue aussi dans un bon club, il joue Ligue des Champions et c'est pas Monopoly, hein. C'est pas comme ça, mais je ne vais pas dire non. Bom, vou traduzir para vocês aí. Ele disse, abre aspas, ele é um dos melhores jogadores da Ligue 1 e tem um bom futuro, mas joga no Rennes, em um clube que também joga Champions League. Não é um banco imobiliário, mas eu não diria não a Camavinga, fecha aspas. Quem não quer contar com Eduardo Camavinga no time? Bobinho, Thomas Tuchel, né? Bom, essas foram as informações do futebol francês. Se você quer saber mais, fiquem ligados no Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui, o futebol corre com mais emoção. Olha, eu estou aqui pasmo com o resultado que eu acabei de ver aqui por mais uma rodada da Ligue 1, né, que já está em andamento de volta, né, a Ligue 1. O time do Paris Saint-Germain perdeu para o Lens. Acabou perdendo por 1-0, acabou de sair esse resultado, jogo findado já. É, rapaziada, sei que o jogo era fora de casa, mas sei lá, hein. Ô Gabriel, mas a gente tem que ver por um lado, o PSG não tá com seus principais jogadores, né? Tá tendo Nations, Neymar com Covid, Mbappé com Covid, perdeu o Cavani, então é uma situação bem atípica, né, do clube parisiense, que mesmo assim agora se encontra
dentro do campeonato francês. Estamos na segunda rodada, primeiro jogo do PSG, está na 17ª colocação. Não dá para esperar muita coisa nesse início de Ligue 1. Agora, essa parte do Márcio citar o banco imobiliário, a gente sabe que quando tem esses petrodólares dos sheiks, esses altos valores financeiros, você consegue comprar qualquer jogador. Só que no caso, eu acho que o Camavinga, ele não vai querer sair do Rennes para ir jogar no PSG para ser banco, né? Tem mais essa, né? Pro cara, pelo menos, ter uma titularidade, uma sequência de jogos, né? O cara tem que pensar nisso também, né? Porque aí só pra ser banco não rola, né? Exatamente, para você jogar, para você ser banco do PSG, você ser titular para jogar numa Champions League, é melhor você ser titular numa Champions League para você ter um mercado muito maior. A gente citou recentemente o mercado da Premier League, que está sempre ascensão, ou então o mercado de uma La Liga. Agora, pra você jogar na Ligue 1, pra você ser reserva do PSG, aí não dá. É verdade. Não, e outra coisa, né, meus amigos, também. A gente tem que lembrar que o Camavinga tem apenas 17 anos, então tem ainda muita lenha pra queimar. E agora, utilizando um discurso que tanto a gente fala, não só nós três, mas como a grande maioria dos jornalistas brasileiros falam, quando tem um exemplo, pega um jogador que tá novinho, 17 anos, despontando num time de ponta aqui no Brasil, ou tá num time de segunda divisão, recebe uma proposta de um clube europeu, fala, vem jogar aqui, chega lá com 17 anos, sabe, aquele choque de realidade, é muita coisa, ainda tá, a cabeça tá em desenvolvimento, o corpo tá em desenvolvimento. Então acho que o momento do Camavinga ser lapidado no Rennes, e depois que ele ganhar uma experiência e tal, crescer um pouquinho, ter um pouquinho mais de idade, eu acho que é super válido ele se jogar aí pelo mundão aí, porque propostas não faltam, né? PSG, Real Madrid também, às vezes já tentou retirar uma vinda do Rennes, né? E o Rennes, com unhas e dentes, tenta manter a sua joia e tenta lapidar ele na equipe, né? Verdade, Luciano. E a gente fica no aguardo para saber o que vai rolar então dessas transações aí, se o Camavinga, para onde irá Camavinga? E a gente muda de assunto e de continente no nosso programa. É chegado o momento da gente trocar uma ideia com o Pedro Ferri. Então, se a gente vai falar com ele é porque tem futebol argentino em pauta neste momento. Mas um dos nossos boletins por esse giro que a gente dá pelo mundo da bola vai chegando agora o Pedro Ferri para poder falar muito mais sobre o que está rolando por lá. Então vamos com ele, Pedro Ferri, chega mais. O Palmeiras voltou a negociar com o São Lourenço a contratação do lateral direito Marcelo Herrera. O clube mantém o jovem de 21 anos no radar há 2 meses e agora trabalha para chegar a um acordo com a equipe de Boedo. A TNT Sports, da Argentina, divulgou em primeira mão a notícia na última segunda-feira. A intenção da diretoria palmeirense é pagar uma parte menor da transação ainda em 2020, por conta da crise financeira acarretada pela pandemia do novo coronavírus, e o restante na próxima temporada. Na Argentina, especula-se que a negociação pode ser concretizada em pouco mais de 2 milhões de dólares, por 60% dos direitos econômicos de Herrera. A pedida inicial do São Lourenço era de cerca de 5 milhões de dólares. O Verdão, vale lembrar, já teve uma primeira proposta na casa de 1 milhão de dólares, recusada pelos argentinos. Recentemente, em entrevista ao Globoesporte.com, o presidente Maurício Gagliotti afirmou que o clube vai deixar de arrecadar cerca de 200 milhões de reais nesta temporada. Por isso, há uma cautela em relação a novos investimentos. Se o Palmeiras fechar a contratação de Herrera, o atleta não poderá entrar em campo antes do dia 13 de outubro, data da abertura da janela de transferências envolvendo equipes do exterior. A lateral direita é uma posição passível de reforços desde o início da temporada, quando o Palmeiras negociou a contratação de Daniel Munhoz do Atlético Nacional, mas o colombiano se transferiu para o futebol da Bélgica. O perfil de Marcelo Herrera agrada aos palmeirenses. Com 21 anos, o atleta tem passagens pelas seleções de base da Argentina.
Atualmente, Vanderlei Luxemburgo conta com Marcos Rocha, de 31 anos, e Mike, de 27 anos, para a posição. Gabriel Menino, por vezes, já atuou improvisado no setor. Essas foram as informações do futebol argentino. Eu sou Pedro Ferri para a Rádio Poliesportiva e Futebol na Veia. Aqui, o futebol corre com mais emoção. Será que Palmeiras vai ter um déficit muito grande com relação ao que vai receber, né, nesse ano? Será que a fonte da titia Leila secou, rapaziada? A fonte da tia Leila já secou faz tempo, né, Gabriel? Antes da temporada mesmo, o Palmeiras já tinha cortado, né, os seus investimentos, efetuou a contratação do Rony, e o Rony não vingou ainda, né, o Rony que estava vinculado ao Atlético Paranaense, e a gente sabe que no ano que vem é ano de eleição no Palmeiras. E a tia Leila, que é a principal candidata da situação, que é do grupo que era do Paulo Nobre, agora do grupo do Gagliotti. Então eu acho que essa negociação não vai rolar agora. Pode rolar no ano que vem, um presente pro clube, vamos trazer o Marcelo Herrera, mas pra agora eu não acredito. E a pedida é alta, né? A pedida é alta por parte do São Lourenço, são 5 milhões de dólares, né? E para os padrões atuais, ainda mais por conta de pandemia, de tudo que tá acontecendo, né, não só no futebol, mas na economia como um todo, é um valor bem salgado, né? Bastante. A gente também tem que lembrar de um outro ponto. O Palmeiras está muito parecido com o São Paulo na época de laterais direitos. São Paulo contratou muito lateral direito que era bom na América do Sul, no próprio Brasil. Chegava no Morumbi, colocava a camisa e não jogava. Foi o caso do Adriano Gonzalez, que veio pra cá, Ivan Pires, Buffarini, Julio Buffarini, acho que foi o último deles, né? Sim, e agora que veio o Juan Fran, que não é aquela Brastemp, então Palmeiras tem que ver... Já foi, mas agora já tá bem mais velho, apesar de que ele segurou bem a bronca nesse último final de semana, viu? Mas ainda não dá pra contar com ele em todas as rodadas, né? De jeito nenhum. Exatamente, é uma posição muito escassa dentro do futebol brasileiro, eu acho que é um valor muito alto. Se é para contratar, faz que nem o Flamengo, faz o que fez que nem a contratação do Rafinha, contrata alto, mas traga alguém que realmente vai suprir a carência. O Palmeiras trouxe Marcos Rocha, numa época trouxe o Jean, depois o Mike do Cruzeiro e ninguém vingou. Ô Massi, tem essa questão também de que o Marcos Rocha recentemente tem machucado bastante também, né? Sem dúvida. Eu imagino que a diretoria palmeirense esteja pensando nisso, né? Nesse caso aí do Marcos Rocha, que vem sofrendo e muito com lesões, né? Então, eu imagino que a diretoria palmeirense colocou esse fator aí na balança, né? Também. Eu imagino que o Marcelo Herrera... Aliás, eu imagino que o Palmeiras agora está aprendendo a contratar jogadores sul-americanos, né? O Palmeiras contratou Lucas Barrios... Contratou outros jogadores de peso. Aquele de peso eu falo, nesse caso é duplo sentido, porque o Ortigosa, né, o grande Ortigosa, paraguaio, gordinho, ele joga muito bem, só que no Palmeiras ele não encaixou, né? Então o Palmeiras buscava por jogadores de grife, digamos assim, nem tanto, né? Porque Lucas Barros e Ortigosa, na minha opinião, não tem muita grife. Mas agora eles estão indo por outro caminho, jovens promessas, Matias Vinha, que é uruguaio, eu já vi ele jogando muita bola no Nacional, ele foi revelação do Campeonato Uruguaio no título do Nacional do ano passado, então, e agora Marcelo Herrera, né, que também é uma promessa. Então eu acho que o Palmeiras está aprendendo a contratar jovens promessas que na Argentina e no Uruguai, e logicamente no Brasil, não faltam. É isso aí, é verdade, o Palmeiras já acertou muito, mas também já errou muito na contratação de jogadores sul-americanos, né? Então o torcedor palmeirense está ainda no aguardo. Antes da gente cruzar mais uma fronteira da bola, gostaria de convidar Ícaro Dias para falar um pouco mais sobre a nossa querida Fronteira Esportes, por favor, Ícaro. Como não falar da Fronteira Esportes, nosso querido amigo Eric Brito, que sempre está ouvindo o nosso querido podcast. E no site da Fronteira Esportes você encontra vários artigos esportivos. Lembrando que na quinta-feira que está sendo gravado o nosso querido podcast, começa a NFL e você quer comprar a jersey da sua franquia do coração, lá no site da Fronteira Esportes você encontra, ou então os playoffs da NBA, que tem lá, tá jogando Lakers, Celtics, Miami Heat,
Clippers, lá você também encontra camisa das seleções internacionais, como as equipes que estão participando da Nations League, você também encontra lá no site da Fronteira Esportes. Ícaro, mas eu gosto de jogar no teu videogame para estar jogando ali, alugar um jogo, alugar um videogame. Lá também você encontra também esses artigos no site da Fronteira Esportes. Então, acesse www.fronteiraesportes.com. Aliás, Gabriel, você falou de Portugal, né? Isso. A camisa da Eurocopa de 2021 tá lá no site da Fronteira Esportes. Que já estão jogando a Nations League já. Essas camisas novas nessa última semana foram lançadas, assim como outras terceiras camisas do futebol brasileiro que também já estão disponíveis no site da Fronteira Esportes. Então tem muita novidade, tem muita coisa legal e por um preço bem mais acessível do que você costuma encontrar por aí, viu? O preço dessa camisa tá saindo R$190, é isso mesmo, R$190. Você consegue comprar no boleto bancário. E tem desconto, né? Dependendo da quantidade, né? Dependendo da quantidade tem desconto, sim. Dá para você parcelar em 6 vezes no cartão. Tem vários tamanhos da boleto bancário, enfim. E tem a parte principal, né, Gabriel, que você se tornar sócio investidor. A gente sabe que o euro tá quase chegando a 7, né? A Fronteira Esportes está em Portugal, por isso que eu já fiz esse link com a seleção portuguesa. Então a pessoa pode investir e ganhar em euro. Quase R$7, porque você vender um produto em euro, você recebe em euro. Então tá quase o nível Guilherme Ribeiro, viu? Se fosse 7, era ele que faria esse brechão. Então acesse www.fronteiraesportes.com. Repetindo, www.fronteiraesportes.com. E em breve novidades em relação à Fronteira Esportes. Show de bola. Lembrando que com R$7 hoje dá pra comprar 1/3 de um pacote de 5 quilos de arroz. Que maravilha! Tá difícil a situação de nós brasileiros, viu? Eu vou te falar um negócio, viu? E a gente vai fazer o seguinte agora. A gente tem um boletim especial? Sim, senhor! A gente tem um boletim ao vivo. É lógico que a gente vai aproveitar da presença do Luciano Massi por aqui, né? Então, vamos rodar a trilha do futebol uruguaio e chega mais Luciano Massi para poder trocar uma ideia com a gente sobre o futebol uruguaio. Isso mesmo, boletim ao vivo, mais uma vez realizando o boletim ao vivo, e depois de 2 semanas de interrupções em virtude de fortes chuvas por todo o Uruguai, agora sim, o futebol segue a todo vapor na terra de Cavani Soares. Então, sem mais, Gabriel Max e Ícaro Dias, e é claro, amigo Poliouvinte, confira comigo os principais resultados, do pessoal lá de cima da tabela na 10ª rodada do torneio Apertura Uruguaio. Começando por ele, que é o líder Rentistas. O Rentistas recebeu o Plaza Colônia e venceu por 2-1. Ali embaixo, na vice-liderança, está o Nacional, que deu um chocolate no Cerro, 5-1. Montevideo Wanderers, que aparece na 3ª colocação, perdeu para o River Plate 2-0. E agora falando do Peñarol que perdeu o Diego Forlán, o Peñarol que teve a entrada do técnico Mário Saralegui. Mário Saralegui estreou e venceu, isso mesmo, na estreia do treinador Mário Saralegui, o Peñarol venceu por 3-2 o Liverpool, com direito a 2 gols, um doblete de Davi Terans que jogava lá na equipe do Atlético Mineiro, jogava aqui no Brasil. Agora falando sobre os resultados da 11ª rodada, tivemos alguns jogos ontem, para ser exato, tivemos 4 jogos ontem, né? Ontem eu digo no dia 9 de setembro, que hoje está sendo dia 10 da nossa gravação, dia 9 de setembro tivemos 3-1 para o Cerro Largo em cima do Plaza Colônia, Progresso e Rentistas, aí o Rentistas tropeçando 2-2, River Plate e Peñarol também tropeçou 0-0, Montevideo City Torque e Montevideo Wanderers, o City Torque venceu por 2-1, vice-líder aí, o 3º colocado, tropeçando também. E hoje, os jogos de hoje que já aconteceram foram 2, eu vou passar o resultado deles 2 agora, e temos mais 2. Um deles está acontecendo agora, que é Cerro e Boston River. Boston River do Louco Abreu, 0-0, está no intervalo de jogo. E hoje mais cedo o Fênix bateu o Deportivo Maldonado que acabou de contratar um brasileiro, eu já falo dele, 1-0, Liverpool ganhou do Danúbio 2-1, e mais tarde, às 20h15 do horário de Brasília, o Defensor recebe o Nacional, né?
Então, como prometi, vou falar da contratação do modesto Deportivo Maldonado, recém-promovido da segunda divisão, que anunciou a contratação de Thiago Rodrigues da Silva, mais conhecido como Thiago Mosquito. Porém, se engana quem imagina que o atacante de 24 anos faz a sua primeira passagem pelo Maldonado. Em 2018, o jogador realizou 2 partidas pela equipe e depois acertou com Boa Vista. Mosquito foi campeão sul-americano sub-15 com a seleção brasileira, lá em 2011, e por coincidência, esse torneio de 2011 sul-americano aconteceu no Uruguai. Além disso, Mosquito tem passagens por Vasco, Atlético Paranaense, Macaé, Llagostera da Espanha e Arsenal de Sarandi da Argentina. E agora a única dúvida que fica é que no Uruguai vão chamar ele de Mosquito ou vão fazer a tradução e chamar ele de Insecto ou Zancudo? O que vocês acham, meus amigos? Olha, acho que é melhor continuar chamando de Mosquito, né? É mais fácil, não é? Zancudo. Mosquito é melhor, pelo amor de Deus, coitado do rapaz. Já imagina o Kesman, então vamos tentar imaginar o Kesman narrando o gol dele. Thiago Zancudo, Insecto, Thiago Insecto. Acho que é melhor Mosquito, né? É melhor. Mas é mais seguro, né? Se ele errar que nem ele errava com Xisco, vai ser um prato cheio pra gente. É, Xisco. Thiago Mochisco. É, puxa vida. Aí é difícil, rapaz, aí é difícil. E é isso aí, ô Ícaro Dias, essas novidades aí, o que dizer sobre as novidades do futebol uruguaio, principalmente essa contratação do Mosquito? As equipes tentam se reforçar, né, nesse meio de pandemia, Gabriel, a gente vê que muitas vezes a pessoa não tá com aquela fórmula física ideal, né, vamos torcer pro Mosquito realizar o melhor trabalho dele no Uruguai, mas falando sobre a tabela mesmo do Campeonato Uruguaio, a grande surpresa, né, que é o trabalho do Rentistas, né, o Rentistas ainda na liderança, com o Nacional já fazendo aquele popular jogo de luz, né, já pedindo passagem, e o Peñarol que tá tentando se acertar ali na 6ª colocação, ainda mais com a troca no comando técnico. Agora o que preocupa é o time do louco, viu? É verdade. Pô, Herrera. Mas não é novidade. Eu nunca me esqueço. O Boston River se salvou na Bacia das Almas na temporada passada, né? Aliás, o Boston River e o Cerro, né? O Cerro também que tá segurando a lanterna do campeonato Apertura, só que no acumulado, no geral, né? Que tem a tabela do descenso no Uruguai. Quem seria rebaixado nesse momento, ó, você falou do Boston River tá uma posição acima do Defensor Sporting, que abre o Z4, a zona da degola. E por coincidência, além do Defensor Sporting está o Danúbio. Defensor e Danúbio fazem o clássico dos medianos do Uruguai, brigando pela 3ª equipe maior do Uruguai, porque Peñarol e Nacional já tá disparado lá na frente. Verdade. E na lanterna, o Cerro do Felipe Klein, que é parceiro da rádio aqui, da Rádio do Futebol na Veia, o Cerro aparece lá no Z4 também. E quando a gente ouve falar, pelo menos eu, quando ouço falando em Louco Abreu, só me lembro daquela entrevista em que chegaram perguntando pra ele, chamando ele de Herrera, que ele ficou pé da vida, soltando fumaça pelos ouvidos, né, o Louco Abreu, que ele só virou e falou, Herrera? Tipo, só deu uma olhadinha. Nossa, rapaz, dá até dó, viu, de quem perguntou, viu? Está aí brincando, eu não sou Herrera. Falou alguma coisa assim lá no Engenhão, né? Eu lembro, foi depois do jogo do Botafogo, clássico. Algo parecido. Mas o fato é que a gente vai fazer o seguinte agora, estamos chegando a mais um final de bloco e a gente vai daqui a pouquinho voltar a falar sobre mexicano, MLS e também o futebol asiático, que a gente não pode deixar de fora. Então vamos a um breve intervalo para você que está acompanhando pelo site, e se você está pelos agregadores de podcast, pelo Anchor, pelo Spotify, pelo Google Podcasts, você só vai ouvir a nossa vinheta. A gente já volta com muito mais emoção. Você está ouvindo Futebol na Veia, na Poliesportiva. Muito bem, chegamos para o terceiro e último bloco do nosso Futebol na Veia, na Poliesportiva. E a gente já falou sobre o futebol sul-americano, então vamos embora para falar sobre a América do Norte. E primeiro,
papo vai ser com Milena Ricardo a respeito do futebol mexicano, que continua rolando também no seu Apertura. Então vamos lá com Milena Ricardo falar sobre a Liga México. Olá, ouvintes, sejam todos muito bem-vindos ao Boletim do Futebol Mexicano desta semana. É isso mesmo, a gente já começa falando claramente sobre a Liga México Guardianes 2020, a apertura na 8ª rodada. Logo na quarta-feira passada, dia 2/9, a gente teve o jogo de Clube América contra o Mazatlán e sem novidades nenhuma, o Clube América vence de 3-1 em casa. O Querétaro e o Toluca jogam no dia seguinte, quinta-feira, e o Querétaro leva de 4-1, só goleadas nesse primeiro momento, e também na quinta-feira, um pouco mais tarde, o Pachuca leva de 3-1 do Atlético São Luís. As coisas continuam tranquilas nesse momento. Na sexta-feira já, dia 4 de setembro, o León vence de 2-0 para o Necaxa, e o Necaxa perde em casa, mas contra o León realmente não tinha para ele. O Tijuana vence de 2-1 do Monterrey também na sexta-feira, um pouco mais tarde, e nesse mesmo dia, o Juárez e o Santos empatam no 1-1. O Pumas e o Puebla jogam no sábado, o primeiro jogo de sábado, dia 5, e o Pumas leva de 4-1, mas também sem novidades. O que realmente impressiona na semana é o Atlas vencendo o Cruz Azul de 1-0, dando trabalho pro terceiro colocado da tabela. Exatamente, o Atlas, que está em 14º lugar, venceu do terceiro colocado. Tá certo que o Cruz Azul não estava jogando em casa e ele não tem aí bons históricos, mas contra um clube como o Atlas, as coisas estavam, digamos assim, tranquilas para eles, mas algo aconteceu e o Cruz Azul voltou para casa chorando de 1-0. Bom, logo em seguida, a gente teve o Guadalajara vencendo de 3-1 sobre o Tigres, também no sábado, e num jogo bastante tranquilo, assim. E agora, sobre a rodada 9, que começou terça-feira, a gente tem o Atlético São Luís ganhando de 2-1 do Necaxa, o Juárez ganhando do Toluca, jogando fora de casa, de 1-0, e o Monterrey e o Atlas que empataram ali no 1-1, e por fim, 1-1 também, Guadalajara e Querétaro. Ah não, ainda tem Puebla e Clube América. O Clube América jogando fora de casa ganhou de 3-2 do Puebla, e a classificação nesse momento continua bastante parecida, mas como o Cruz Azul perdeu do Atlas na rodada 8, né, desceu uma posição. Agora o Clube América tá em primeiro, o León em segundo, o Pumas subiu para a terceira colocação e o Cruz Azul desceu para a quarta. O Pachuca permanece em quinto lugar, o Monterrey em sexto, o Guadalajara em sétimo, o Toluca em oitavo, o Querétaro em nono, o Tigres em décimo, o Puebla em 11º e o Juárez em 12º. Bom, eu sou Milena Ricardo para o Futebol na Veia e Poliesportiva. Aqui, o futebol corre com muito mais emoção. Te vejo na próxima semana. É isso aí, o campeonato mexicano que segue também a todo vapor, como gosta de falar nosso querido Luciano Massi. Poucas mudanças na tabela, não tivemos grandes mudanças por aí. Temos o Pumas na liderança, tem uma galera, né, com 19 pontos, né? São 3 clubes, o Pumas, o Cruz Azul e o América do México. Gabriel, foram 3 clubes, né, que conseguiram se manter assim de maneira regular devido à pandemia do novo coronavírus. Porque se a gente for olhar a parte de baixo da tabela, até o próprio Leão, que está na quarta colocação, também conseguiu se manter bem em relação à clausura do ano passado. Mas você vai olhar o Monterrey lá embaixo, vai olhar o Chivas também lá embaixo. Mas tá dando uma melhoradinha o Monterrey, né? O Monterrey começou mal a beça e agora que tá começando a dar uma depois que o Márcio saiu do mexicano, parece que o Monterrey voltou. Não, e agora só aproveitando esse gancho, Ícaro, que você falou do pessoal da galera lá de baixo da tabela, o Mazatlán, pra quem não sabe, é o time do Valdívia. Nossa! O Valdívia, ele... Aquele? El Mago Valdívia! Jorgito, El Mago Valdívia, o próprio. E ele foi contratado no começo da temporada e já estamos na 9ª rodada do Guardianes da primeira divisão, né? Que o Guardianes é em homenagem aos médicos mexicanos. Ele estreou, eu quero saber, ele estreou. Então, vamos lá direto ao ponto. Na primeira rodada, ele saiu do banco e jogou 20 minutos contra o Puebla. Agora, na segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e 7ª rodada, ele não jogou. Ixi. Voltou na antepenúltima rodada, na rodada 8, saiu do banco, mais 20 minutos contra o América, e na vitória do Mazatlán contra o Tijuana, como a própria Milena Ricardo falou,
de 1-0, ele ficou no banco, né? Então, ele jogou um tempo só em 9 rodadas, né? Se for ver assim, 20 minutos em cada jogo, então ele jogou só um período em 9 rodadas, né? El Mago dando uma de El Mago, né? Joga e joga, ou não joga, né? Não, e nessa última ele seria titular. Ele ia ser titular. Aí ele sentiu uma contusão o chinelo estourou. Né? Aquela famosa fisgada, né? Fisgadinha na coxa, a fibrose, né? Posterior. Ai, a fibrose. A fibrose ai, não vai dar para mim, não. Certas coisas não mudam no futebol. Eu acredito mais no Miguel na Buscula, viu? do Valdívia. Mas pegando a parte da tabela do Campeonato Mexicano, você vê um Guadalajara em 7º, um Querétaro que na temporada passada fez um ótimo trabalho em 9º, o Tigres em 10º, e o Santos Laguna, que é uma das principais equipes do futebol mexicano, em 14º. E o Santos Laguna também teve aquele problema com 14 ou 18 jogadores que testaram positivo para a Covid-19. Significa que você não consegue ter um campeonato com um nível técnico tão elevado. Apenas 3 equipes conseguiram manter esse padrão. O resto está oscilando muito dentro do campeonato, que é tão equilibrado que nem o Tequilão. E aí vai continuar assim durante um bom tempo, até se acertar mesmo, deixar tudo bonitinho. Enfim, vamos mudar de assunto. É chegada a hora de nós atravessarmos o Rio Anado para chegar nos Estados Unidos. Vamos conversar com Carlos Vinícius, né? A gente tava falando aqui, pegamos o nosso avião, mas só que, né, tivemos um problema, tivemos que descer um pouco antes ali no México. Sabe como é que é, né? E a gente vai bater um papo com Carlos Vinícius, na terra do Tio Sam, a respeito da MLS. Vamos com ele então, chega mais, Carlos Vinícius. Hello guys, nessa última semana não tivemos boas notícias para algumas equipes da MLS. Primeiramente, o Atlanta United deu adeus a Pity Martinez. O argentino, que estava começando a jogar bem, foi vendido por 18 milhões de dólares ao Al Nassr da Arábia Saudita. Além disso, outro irmão do United, Ezequiel Barco, é alvo do Sevilha da Espanha, que está disposto a pagar 15 milhões de euros ao jogador. Vale destacar que o Atlanta não contará com Josef Martinez pelo restante da temporada. Seria esse ano o primeiro em que o Atlanta ficará fora dos playoffs? O FC Dallas também perdeu um jogador importante nesses dias. O estadunidense Reg Cannon se transferiu para o Boa Vista de Portugal. E para finalizar o mercado da bola, a novela Higuaín parece estar chegando ao fim. A informação da Gazzetta dello Sport da Itália afirma que faltam apenas pequenos detalhes da papelada para o argentino fechar com o time de David Beckham. Falando no Inter Miami, o francês Blaise Matuidi estreou no último domingo contra o Nashville, mas a partida ficou apenas no 0. No mesmo dia, o LA Galaxy venceu novamente o Los Angeles FC por 3-0. Pavon marcou um gol e deu uma assistência. O argentino já balançou as redes 6 vezes nessa temporada. Será que está retornando aos futebols do tempo de Boca Juniors? Sobre os líderes de cada conferência, tivemos resultados contrários. Primeiramente, o Sporting Kansas City perdeu para o Houston Dynamo, mas seguiu na liderança da Oeste. Por outro lado, o Columbus Crew venceu o Cincinnati e se isolou na ponta da Leste. Por fim, nessa quarta teremos 5 jogos. Inter Miami contra Atlanta, clássico canadense entre Montreal Impact e Toronto, Minnesota United e FC Dallas, o Houston Dynamo enfrenta o Colorado Rapids, para finalizar o dia, Real Salt Lake recebe o LAFC. Na quinta-feira, Seattle Sounders e San José fecham a semana 11. E essas foram as últimas notícias do futebol dos Estados Unidos. Eu sou Carlos Vinícius para o Futebol na Veia Poliesportiva, o soccer aqui é com muito mais emoção. É isso aí, futebol já rolando também na terra do Tio Sam, rapaziada. É isso mesmo, né? O destaque negativo fica por conta de Pity Martinez, né? Quando ele deixou a América do Sul em 2018, após aquele histórico título do River Plate em cima do Boca Juniors lá na final da Espanha, lá no Santiago Bernabéu, muitos clubes sul-americanos e até mesmo europeus o cobiçavam, mas ele escolheu, digamos assim, o dinheiro, né? Rumou a MLS, onde os salários são bem fartos, né? E mais uma vez, Pity Martinez rumo a outro núcleo, dessa vez o núcleo árabe, lá do mundo árabe, onde os salários também são bem generosos, muitas vezes até mesmo melhores dos salários do mundo, perdendo apenas para as ligas europeias, as grandes ligas,
e a Liga Chinesa, que é uma velha conhecida do futebol brasileiro, que já fez a rapa em diversos times, né? E dando sequência, nesse tempo vestindo as cores do Atlanta United, Pitt realizou 53 jogos e marcou 11 gols. E ainda falando sobre o Atlanta, a possível saída de Ezequiel Barco, que é o hermano argentino, e o desfalque do venezuelano Josef Martínez, que junto ao goleiro Farinhas são os destaques da seleção venezuelana atualmente, podem complicar a vida do técnico Frank de Boer. Aliás, a vida do holandês já está complicada. Afinal, o Atlanta aparece na 8ª colocação, né? Então, eu falei da Conferência Leste. Então, antes de passar a bola para vocês, Ícaro Dias e Gabriel Max, vamos de Conferência Oeste, onde o Minnesota venceu o Dallas, como o próprio Carlos Vinícius disse, 3-2 com direito a doblete de Kevin Molino no Allianz Field, e igualou o número de pontos do Sporting em Kansas City, ambos com 17. E, curiosamente, no próximo domingo, Minnesota e Kansas fazem o duelo mais aguardado da rodada. Quem vencer assume a liderança da Oeste de vez. Então, o negócio tá ficando bom, a briga tá ficando boa na MLS, hein, Ícaro? Muito boa, o que me espanta a parte na MLS é o desempenho de algumas equipes, né? Se a gente for pegar pela Conferência Oeste, o Dallas FC e o Los Angeles FC muito mal na tabela, não ali brigando pelo topo da tabela como a gente está acostumado. Na Conferência Leste, você vê o New York City muito mal, o Atlanta muito mal, o Red Bull, o New York Red Bull também não está brigando na parte de cima. Nono assim colocado, né? O DC United também não tá atendendo às expectativas do torcedor do soccer, né, nos Estados Unidos. E uma informação também que o Carlos Vinícius falou sobre o mercado da bola, o Higuaín tá indo pro Inter Miami apenas por um motivo, Gabriel Max. Pela amizade que ele tem com o David Beckham. Vai ficar perto do irmão também, né, que joga que joga agora no DC, né? Isso. Porque o Beckham e Higuaín jogaram juntos no Real Madrid no ano de 2006, 2007. Então tem essa ligação. O primeiro grande nome, né? Já tinha o Blaise Matuidi e agora levando o Gonçalo Higuaín para jogar na terra do Tio Sam. Lembrando que hoje, né? Falando sobre o soccer, né? O futebol americano tem hoje a estreia da temporada da NFL também. Com claro, cobertura do site da Rádio Poliesportiva. Show de bola, show de bola. E a gente agora vai mudar de continente de novo. Claro, tá faltando ainda o continente asiático pra gente poder trocar uma ideia. E se chegou o continente asiático, apesar do calor em São Paulo, chega também o frio. Vem chegando aquele vento gelado, aquele vento que faz a gente tremer, de bater queixo. A gente vai trocar uma ideia, portanto, com o Leonardo Abraão. Sim, vamos conversar com ele a respeito do futebol chinês. Ele que tem todas as novidades da CSL para você agora aqui no Futebol na Veia. E chegamos à 10ª rodada da CSL, faltando agora 4 para o final dessa primeira fase antes do mata-mata, entre os times que vão lutar pelo título e os que vão lutar contra o rebaixamento. Nessa última semana, tivemos a conclusão da 9ª rodada e os destaques são para a vitória do Guangzhou Evergrande por 2-1 sobre o Guangzhou RF no derby de Cantão. Os gols foram marcados por Anderson Talisca e Paulinho, que fez o gol da vitória aos 48 do segundo tempo. Outro destaque é o eBay Fortune, que conseguiu vencer o Xangai SIPG e acabou com a invencibilidade da equipe de Hulk e Oscar. Já falando da 10ª rodada, nesta terça-feira tivemos o Guangzhou RF batendo o Enajane por 3-1, Dalian Pro e Jiangsu Suning empatando em 1-1, e já nesta quarta-feira o Guangzhou Evergrande venceu mais uma e se tornou o primeiro time a se classificar para a próxima fase de mata-mata em busca do título chinês, o 9º em sua história. Destaque na partida entre Xangai Shenhua e Shandong Nem, que terminou em 1-1. Giovanni Moreno e Graziano Pelé fizeram os gols
e tivemos uma reviravolta no caso Roger Guedes, que teria acionado o Shandong na justiça, foi inscrito pela equipe e já estreou na Superliga Chinesa. Agora sobre as transferências, o belga Carrasco, que havia sido emprestado pelo Dalian Pro ao Atlético de Madrid, não tem mais vínculo com a equipe chinesa e fechou um vínculo definitivo com a equipe de Madrid. E uma novidade no país mais populoso do mundo, que foi anunciada oficialmente pelo Xangai SIPG, é a contratação do australiano Aaron Mooy. O meio-campista já cumpriu o isolamento e irá para Suzhou se juntar ao restante da equipe que lidera o Grupo B. Uma passada rápida pela classificação, liderando o Grupo A de forma isolada, o Guangzhou Evergrande com 25 pontos, seguido por Jiangsu Suning com 18, Shandong Luneng com 17 e Xangai Shenhua com 13. Essas são as equipes que estariam se classificando para a próxima fase. No Grupo B, onde ainda temos a 10ª rodada a acontecer, no momento da gravação desse boletim, temos o Xangai SPG com 20, o Beijing Guoan com 18, o Huanzhou com 16 e o Hebei Fortune com 14. Essas equipes estariam hoje classificadas à próxima fase. E na artilharia da competição, temos o congolês Bakambu com 8 gols e na vice-artilharia, o venezuelano Salomon Rondon e o brasileiro Paulinho. Essas foram as informações do futebol chinês. Eu sou Leonardo Abrão para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. O Paulinho, volantão, né? Geralmente aqui no Brasil, mas é fazedor de gols lá, joga no meio pra frente e é o vice-artilheiro do campeonato chinês, rapaziada. Que coisa, hein? Vice-artilheiro e acho que tá acompanhando muito o jogo do Corinthians, viu? Porque ele tá gostando de marcar gols nos instantes finais, né, Gabriel? Verdade. Então tem essa parte também. E nessas semanas em São Paulo tá calor porque o nosso querido Léo Abrão tá em casa, né? Então acho que ele foi curtir ficando em casa, né? Curtindo com a Yasmin, então deu o pessoal aproveitar, viajar, né? Os loucos que foram pro feriado. Então, Léo, valeu por ter ficado em casa e não ter estragado o clima de ninguém. Mas falando sério... Devia ter estragado, porque a galera já não tá cumprindo mais o isolamento social, né? Tá todo mundo achando que já acabou já a pandemia, né? O pessoal agora tá nem aí, né, Gabriel? Agora virou terra de ninguém, infelizmente, mas... Vamos ver como que o pessoal vai se portar, conforme vai ser as próximas semanas, para ver se ocorreu um aumento ou não em relação aos casos de Covid-19, né? Aproveitando já para utilizar a China, né? Que foi o país onde foi detectada a pandemia. O epicentro. O epicentro, né? Melhor dizendo. Obrigado. E pegando sobre os times do campeonato chinês, eu efetuei um levantamento que o Evergrande, o Suning, o Shandong Luneng, o Xangai SPG, Beijing Guoan, são 5 equipes que a gente sabe que vai brigar pelo título, correto? São as equipes que têm maior poder aquisitivo. Sim. Só que a China mudou o formato desse ano, virou mata-mata, rapaz. Então a única equipe que tem experiência nesse moiou. A única equipe que tem assim uma perspectiva de jogar bem mata-mata é o Guangzhou Evergrande, treinado pelo Fábio Cannavaro. Então, se eu fosse apostar num time no chinês para ser campeão, apostaria no Evergrande. Não sei a opinião de vocês. Vai ser quem vai brigar ali na frente. O negócio vai se afunilando cada vez mais nesse tipo de campeonato e vai ficar quem tem elenco maior, quem vai conseguir ter um aproveitamento melhor no sentido de lesões também, né? Quem não vai se machucar tanto. Então acho que essa briga vai ser boa e vai ficar acho que por ali também, viu, Ícaro? Também concordo, viu? Porque é um campeonato que é muito disputado, a gente sabe que o poder aquisitivo na China é muito grande e essas outras equipes não têm esse tipo de experiência, né? Nesses torneios mata-mata. Vamos ver como que os jogadores vão se comportar nesse tipo de situação e como que o público chinês vai se comportar, porque a gente brinca muito no Brasil que a gente sente falta de mata-mata. Quem sabe esse modelo acaba modernizando algumas coisas na China. Vamos ver o que vai acontecer. E agora a gente muda de assunto mais uma vez. Chegamos agora em território japonês. Sim, vamos trocar uma ideia com Larissa Azevedo, ela que estreou na semana passada nos boletins, trazendo as informações da J-League. Segue conosco aqui, portanto, já
está fixa já no campeonato japonês, a Larissa Azevedo, e a gente vai com ela para poder contar um pouquinho mais do que está pegando por lá na Terra do Sol Nascente. Chega mais, Larissa Azevedo! Konnichiwa! Nesta semana, o Boletim Japonês segue falando sobre a J-League. No último final de semana aconteceu a 14ª rodada e, como sempre, foi bastante movimentada e cheia de gols, com a maioria dos visitantes levando a melhor. Vamos começar falando do Consadole Sapporo, que perdeu em casa para o Hiroshima por 2-0. E o Shimizu S-Pulse também não conseguiu ganhar em casa e perdeu para o Kashiwa Reysol por 2-1. Outros visitantes que fizeram a festa foram o implacável Kawasaki Frontale, que venceu o Yokohama Marinos por 3-1, o Kashima Antlers, que ganhou do Nagoya Grampus também por 3-1, o FC Tóquio, que saiu vitorioso diante do Oita Trinita por 1-0, e o Gamba Osaka, que goleou o Vegalta Sendai por 4-1. Mas 2 mandantes conseguiram levar a melhor: o Sagan Tosu, diante do Yokohama FC, e o Cerezo Osaka em cima do Urawa Reds. Ambas as partidas terminaram por 3-0 para os donos da casa. Além disso, tivemos um empate por 1-1 na rodada, entre Shonan e Vissel Kobe. Mas não para por aí. A bola também rolou nesta quarta-feira pela 15ª rodada da J-League. Mas dessa vez foi diferente. Nenhum dos visitantes conseguiram bater os donos da casa. O Frontale venceu o Vissel Kobe por 3-2. Já o FC Tóquio ganhou do Yokohama FC por 2-1. Também pelo placar de 2-1, Kashima Antlers venceu o Vegalta Sendai e o Nagoya Grampus venceu o Marinos. Por outro lado, o Kashiwa Reysol conquistou uma vitória em cima do Gamba Osaka por 3-0. O Hiroshima bateu o Shimizu por 4-1 e o Cerezo Osaka venceu o Consadole Sapporo por 2-0. Além disso, aconteceram 2 empates por 2-2 entre Oita Trinita e Shonan, e Urawa Reds e Sagan Tosu. Após essas 2 rodadas, o Frontale continua garantido na liderança do campeonato com 41 pontos, seguido de Cerezo Osaka com 33 e FC Tóquio com 31. Já na parte de baixo da tabela estão Vegalta Sendai com 11 pontos, Shimizu com 9 e Shonan com apenas 6. Esse foi o Boletim Japonês desta semana. Eu sou Larissa Azevedo para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui, o futebol corre com mais emoção. Muito bem, estamos aqui para poder falar do futebol japonês nesse momento, que segue com o Kawasaki Frontale na liderança. J-League está com o Kawasaki Frontale anos-luz, né, na frente do segundo colocado. Já são 8 pontos, né? Continua a manutenção dessa distância de 8 pontos entre Kawasaki Frontale e Cerezo Osaka, que está com 33, o Frontale está com 41. O FC Tóquio está na terceira colocação com 31, depois vem o Nagoya Grampus, Kashiwa Reysol, Kashima Antlers, Urawa Reds, Gamba Osaka, Sunfresh Hiroshima, Yokohama Marinos, Vissel Kobe, Consadole Sapporo, Yokohama FC, Oita Trinita, Sagan Tosu, Vegalta Sendai, Shimizu S-Pulse e Shonan, completando então esta tabela do futebol japonês, rapaziada. Gabriel, Shonan, Shimizu e Vegalta pra mim vão ser os rebaixados esse ano do campeonato japonês. Eles são tão ruins que eles conseguiriam perder pro nosso time de final de ano. Detalhe, nosso time de final de ano não é tão bom assim, você não tá de prova. Sacanagem, bicho. Agora, as equipes que estão crescendo, né, dentro da competição, na minha opinião, que é o FC Tóquio, que vem com uma sequência de 4 vitórias nos últimos 5 jogos, vem aí mostrando um ótimo rendimento, assim como o próprio Cerezo, mas o Frontale disparou, o Damião tá jogando muito bem. Inclusive até entrevistamos jogador que tá jogando, né, que tá jogando futebol japonês e comenta como esse time do Frontale, né, não vou lembrar qual foi a edição 50 e 51, que fala que é um time muito forte
e que tá dando muito trabalho. Porém, a grande decepção é o Marinos, né? O Marinos que tá na 10ª colocação, o atual campeão não consegue arrancar. Pra mim a maior decepção é o Itatrínita, que tá na 14ª, não está na 8ª posição. Pra mim é a maior decepção. Perdemos a piada. Eu vou ter que discordar dos dois. Pra mim a maior decepção é o Kashima Antlers, que já de algumas edições passadas, até quando o Ícaro mesmo já tinha falado sobre isso, a Kashima Antlers estava na 10ª colocação, venceu, vem de 4 vitórias consecutivas aí, tá acumulando um bom índice de vitórias, está se recuperando, porque no começo do campeonato a equipe não respondia, parecia não ter engrenado, e como eu falei no programa passado, o Kashima não tinha engrenado, mas agora parece sim que achou o embalo, achou o estilo de jogo e já tá mostrando reação aí, 4 vitórias consecutivas, aparecendo ali na 6ª colocação com 24 pontos, né? Então já de olho no G3 que classifica o primeiro colocado para a Liga dos Campeões da Ásia, diretamente para a fase de grupos, e ali o segundo e o terceiro, que está na mão do Cerezo Osaka e Tóquio FC, se classificam para as qualificatórias, ou melhor, playoffs da Liga dos Campeões da Ásia. Então o Kashima, para mim, é a maior decepção aí. Eu vou discordar de vocês nesse tipo da J-League, o campeonato japonês. Só não tá decepcionando mais porque teve essa melhora, né? Teve essa melhora no campeonato, então dá pra ainda brigar por alguma coisinha ali, talvez, será? Quem sabe? Vamos analisar depois, mais pra frente, o que vai rolar pelo campeonato japonês. E a gente... Gabriel, pois não. Tem uma informação aqui, eu não sei se vocês vão ficar surpresos ou dar risada, mas a campeã mundial do futebol feminino na Copa do Mundo 2011, a Yuki Nagasato, ela abriu mão da aposentadoria para jogar num time de futebol masculino, rapaz. Olha! Aos 33 anos, a atacante japonesa deixou o Chicago Red Stars para defender o Yabusa Eleven, time amador da região onde ela nasceu, que é o equivalente à 8ª divisão do campeonato japonês. Ou seja, teremos uma mulher jogando entre homens na 8ª, uma mulher campeã do mundo jogando na 8ª divisão do futebol japonês. Ela que já conquistou também a Champions da Ásia como jogadora, conquistou também a Champions League de futebol feminino. Ou seja, é uma grande surpresa ela sair da aposentadoria para agora tá atuando no meio dos homens. Sensacional, que tenha muito sucesso nessa volta e parou cedo, né? 33 anos, tá até o Formiga que tá com 40 e todos aí, tá jogando bem até hoje lá no Paris Saint-Germain, né? E que ela tenha sucesso, né, Luciano Massi? Sem dúvida nenhuma. Desejo muito sucesso, e sucesso é um momento histórico, né, também, do futebol mundial, do futebol japonês, mesmo que seja na 8ª divisão, mas uma mulher aí jogando entre os homens e mostrando que a mulher sim tem seu lugar, que não tem essa de homem melhor, mulher não serve para jogar futebol. Não, isso é mentira, isso é balela, uma mentira já carregada por séculos aí, desde que o futebol foi inventado. Então, e para provar isso, uma grande, dessa vez sim, agora sim eu posso falar que a seleção brasileira agora igualou os salários de Marta e Neymar. Agora sim, palmas para a CBF, pelo menos dá um único acerto aí, não sei quantos anos aí, dos últimos anos. É uma grande atitude mostrando sim que as mulheres devem ser respeitadas tanto dentro quanto fora dos campos, né? Show de bola, lugar de mulher, portanto, é onde ela quiser, moro? E a gente vai chegando ao final de mais uma edição do nosso Futebol na Veia, né? Próxima semana estaremos com a nossa 56ª edição, provavelmente com novidades, e eu gostaria de passar a bola para Ícaro Dias. Ícaro Dias, a palavra é sua, meu querido. Muito obrigado desde já. Muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado, Luciano, aos amigos que estão ouvindo o podcast. Infelizmente é meu último programa, né? O último programa que eu digo assim, eu não serei mais o comentarista. Fixo, né? Lembrando que... Fixo, né? Fixo. A gente pode ser volante aí, em algumas ocasiões especiais. A gente joga em várias funções da parceria Poli-FNV. Agradeço demais ao Gabriel por essa parceria de um ano e um mês, desse
desse quase casamento, né, que a gente tinha de estar presente no mesmo espaço. Sai fora, cara. Aí também não, né? Menos. Fazendo o programa. Não, tem que falar a verdade, caramba. Agradecer também ao Luciano também por estar se vestindo muito bem nas últimas 2 semanas. Desejo muita sorte para ele. Cara excepcional. E nos encontramos nas transmissões de futebol da Rádio Poliesportiva em parceria com Futebol na Veia. E também com as transmissões da Rádio de Todos os Esportes, tanto com basquete, que volta em outubro, e agora em setembro, que volta o vôlei. Desde já, meu muito obrigado a todos que acompanharam o nosso trabalho, que continuem acompanhando e que não deixem de curtir esse podcast, que só tem gente maluca, mas que faz o trabalho com muito carinho, com muito afinco, para trazer o melhor para você, por ouvinte. O meu muito obrigado desde já e até a próxima. Valeu, Ícaro. Nós é que agradecemos, né, pela parceria, por todos os programas já gravados que nós já temos aí. Muito obrigado. Continue acompanhando, né, o nosso podcast, por favor. Né? Agora, aumentando a demanda aí de serviço e tudo mais, a gente sabe que fica difícil a participação, mas continue conosco ouvindo as próximas edições, beleza? Beleza, vou dar meus pitacos sempre que eu puder, aí eu vou estar cornetando vocês aí no direct, falando alguma coisinha, dando algum pitaco sobre o futebol, mas brigadão por tudo e vamos que vamos. É isso aí, agradecer também ao Luciano Massi pela participação mais uma vez aqui conosco. Valeu, Massi! Ô, Max, eu que agradeço aí mais uma vez, agora parece que é certo, né? Eu vou virar o titular aqui nos comentários, é uma grande honra, um grande prazer, é uma grande satisfação de realizar esse programa. Agradeço a você, a todo o pessoal aí que coordena o podcast, agradeço ao Ícaro Dias também aí que vem passando os macetes, não é de hoje, né? Desde da primeira transmissão lá, clássico do Caviar, Paulistano e Pinheiros lá, que eu não conseguia nem segurar o microfone, nem falar uma palavra, ele já vem me auxiliando, vem me dando os toques aí. E agradeço muito a ele também por tudo. E que você tenha muito sucesso aí nessa sua nova jornada. E ó, vou te falar uma coisa, cara. É pra continuar escutando aqui o podcast, viu? Pra continuar escutando. A sua audiência é fundamental pra gente, viu, Ícaro Dias? Então quer dizer, continue com as piadas com o mundo árabe, que com certeza eu vou estar ouvindo. E só pra entender então, quer dizer que no final das contas quem te ensinou a segurar no microfone então foi o Ícaro, o Luciano? Não, ele falou, entendi. Cara, você tá tremendo muito. Olha o que você vai falar. Não precisa tremer. Não é que ele me ensinou, que bonitinho. Não é? Ele só falou, toma cuidado aí, ô chumaceiro. Toma cuidado aí, fica tranquilo. Não tenha medo de pegar o microfone. Entendi. Ô, Max, só pra contar uma história rapidinho pro ouvinte, que o tempo hoje, essa Sapucaia é grande. O Márcio foi o primeiro das transmissões que eu trabalhei aqui na Poli, que entrevistou um atleta internacional. Olha. Ao vivo. Entrevistou Kevin Foster, o jamaicano, ao vivo lá, falando inglês, a gente rachando o bico. Jamaica. Pra você ver o tão nervoso que estava Luciano Massi naquele momento. Tremendo mais que inglês macarrônico, sabe? Daí eu falei, vou entrevistar o cara, vou com o meu inglês pronto, porque se aparecer algum gringo eu sei que vai aparecer. Beleza, Kevin Foster estreando pelo Paulistano. Falei que vou lançar a braba aqui, vou mostrar serviço. Oh, Kevin, how are you? How's the game? How's the Classic of Caviar? No final, eu não traduzi, joguei pra eles lá na cabine, e eles, os dois se matando, o Clayton e o Ícaro, também tem um inglês muito avançado, tentando traduzir. É uma loucura, uma beleza. Que beleza, histórias de poliesportivo e futebol na veia que você acompanha só nos nossos bastidores. A gente dá algumas ideias aqui do que acontece também no nosso futebol na veia. Então, meu muito obrigado a todos vocês pela parceria. E não perca as transmissões de futebol rolando nessa parceria entre Futebol na Veia e Poliesportiva. Domingão tem mais jogo por aqui, então fique ligado que em breve nós vamos continuar divulgando. Então nos siga nas redes sociais, na Rádio Poliesportiva, @Rádio Poliesportiva no Instagram, @RPoliesportiva no Twitter e no Facebook. É só digitar lá no campo de busca que você vai achar facinho a gente, tá bom? E no Futebol na Veia, @futebolnaveia.br no Instagram, no Twitter, @FNVBR e no Facebook também é só digitar Futebol na Veia no campo de busca que irá nos encontrar. Acompanhe o nosso trabalho, acesse o nosso site, muitas notícias, muitas colunas legais, você não perde por esperar também por novidades no nosso podcast
nessas próximas semanas. Papo de ao vivo, papo de futuramente aí vídeo e tal, as coisas estão caminhando. Então vamos que tem novidade legal chegando. E mais uma vez o meu agradecimento a todo mundo que participa desse podcast, que é sensacional. Obrigado, gente que faz parte com os boletins, com as ajudas, né, mandando pautas também. Muito obrigado, um grande abraço a todos, valeu, até a próxima semana. Fui! Termina agora. Futebol na Veia, na Poliesportiva.